Uma vez pensou que o seu líder precisa de um líder? Não está sozinho. Uma má liderança é a principal desmotivação e turnover. Hoje, no episódio 33, o gestor de talentos deixa de ser o bombeiro dos problemas e torna-se o arquiteto da liderança. Vou mostrar-lhe a você que está nesse lado como construir a sua própria fábrica de líderes interna, ok? Começa a empoderar os chefes de que a sua equipa realmente merece. Prepare-se para elevar o nível da sua gestão, ok? Bora lá, fique comigo. Bem-vindo ao podcast Prescrição de Talentos. Eu sou a Joana Oliveira e todas as quartas-feiras lhe trago um tema na área de gestão de talentos. Fique atento. Olá, bem-vindo a mais um episódio da Prescrição de Talentos. Se não me conhece, eu sou a Joana Oliveira e hoje vamos tocar numa ferida muito aberta, que é a crise de liderança. Exatamente. É uma frase que é muito comum. As pessoas não saem da empresa. Saem dos maus líderes. Esta é uma verdade inconveniente, ok? Mas é a responsabilidade de construir bons chefes e é muitas vezes o verdadeiro mal dentro das organizações, ok? Não podemos apenas esperar que tenhamos bons líderes que apareçam, nós temos que os criar internamente. Por isso, o impacto de ter uma má liderança, isso cria uma falta de feedback, desmotivação, turnover na sua equipa, burnout, alta rotatividade e tudo isso tem um custo brutal dentro da sua organização. Por isso, a minha prescrição de hoje é: não culpe, ok, os maus chefes, construa bons chefes, bons líderes dentro da sua organização. E a gestão de talentos deve ser o master, ok, do poder da liderança dentro de uma organização. Por isso, qual é o erro clássico que eu vejo dentro das organizações? É que nós temos, vamos supor, um vendedor, um engenheiro, um programador e o que é que nós fazemos com esses colaboradores? Promovemos a líderes, ok? E então o que é que acontece? Essa pessoa, esse colaborador é muito bom tecnicamente, mas será que é bom a gerir pessoas? Gosta desta parte de liderança? Porque pode ter as competências técnicas, ok, mas isso não se traduz numa boa liderança, ok? Liderar pessoas é uma habilidade completamente diferente. Por isso é que eu costumo dizer depois, o resultado é o quê? Nós temos um técnico frustrado que cria mau ambiente dentro da organização, para dentro da sua equipa, e isso torna-se desmotivante, ok? Então a gestão de talentos tem que intervir antes da promoção. Isto não é... O colaborador pode ser muito bom e estar há muito tempo dentro de uma organização, mas pode não ter a simpatia perante as pessoas. Por isso pode ser muito bom tecnicamente, mas no que toca às pessoas não vai correr bem. Por isso nós temos que analisar, temos que intervir, ok? Falando com os nossos CEOs e demonstrar que não é assim tão fácil subir, digamos assim, de nível ou de posto uma pessoa que pode não ter essa competência, ok? Terá que ter esta competência social e não apenas técnica. Por isso, vou-lhe dar duas prescrições, ok? A primeira delas são os 3 pilares da sua fábrica, entre aspas, da fábrica de líderes, ok? Para construir líderes eficazes, precisamos de um bom plano, ok? Não é só esta promoção de competências que eu estava a referir. Por isso nós temos que identificar, ok? Ter um olhar clínico dentro da nossa gestão de talentos. Por isso nós temos que elaborar primeiro a ação, ok? E identificar quem é que são os futuros líderes, ok? Antes da promoção, nós temos que ver 1, 2 pessoas, 3, se for o caso, dentro da nossa equipa e vermos se essa pessoa consegue influenciar, se tem proatividade, se tem empatia no cargo. Temos que usar... Quem está nesse lado pode usar avaliações, analisar esta liderança, até estudar, entre aspas, a pessoa e observá-la nestas ações antes de promover como líder. Por exemplo, cria um momento interno, ok? Vamos colocar 2 a 3 pessoas, como eu estava a referir,
e ver e analisar como é que eles desenvolvem certas e determinadas conversas, vamos supor, até a nível com a sua equipa. Pode ser quando estão a tomar um pequeno almoço ou quando têm uma reunião. Se é uma pessoa mais calada, mais fechada, que não consegue motivar a equipa, mesmo sendo colega, ok? Porque por vezes um colega de trabalho motiva o outro, certo? E é isso que nós precisamos quando criarmos o próximo líder, o próximo gestor de liderança dentro da nossa equipa. Outro pilar essencial, ok, é a formação. Eu passo a vida a tocar neste ponto porque eu acho essencial. Nós temos que aprender e colocar em prática, ok, as ferramentas certas. Por isso, dentro desta ação, nós podemos desenvolver programas de formação, ok, que não sejam genéricos. Nós temos que analisar e dar e entender e ensinar o feedback construtivo, a delegação eficaz, a gestão de conflitos, ter inteligência emocional. Por isso, nem que seja umas 15, 20 horas, darmos ao próximo gestor de líder, da nossa de liderança, para que ele aprenda e que coloque em prática antes, ok? Muito antes de tomar este posto. Por isso, um exemplo prático que eu posso dizer, ok, é 1 hora por dia, ok? Analisarmos e vermos quem está, o nome que está em cima da mesa e analisar e convidar esses líderes, ok, séniores, a serem os próximos professores e a partilhar essa sua experiência. Outro pilar essencial, o terceiro pilar é a mentoria e o coaching, que eu acho que isto é um suporte contínuo e que tem que existir. Além de existir a formação, nós temos que fazer a diferença, então temos que envolver os líderes atuais com os novos líderes, ok? Esta parte de mentoria, de entreajuda e de oferecer sessões de coaching, se for o caso, dentro desta organização. Por exemplo, podemos criar um café de mentoria, por exemplo, semanal, em que o líder anterior tem mais experiência e encontra-se com o novo líder, ok? O líder júnior, se assim o quiser chamar, e tem este café informal para partilhar e trocar estas ideias, desafios e soluções e tornar-se parte dentro desta nossa cultura organizacional. Por isso, a segunda prescrição e última é o feedback 360, esta cultura de responsabilidade dentro da nossa organização. Para os líderes melhorarem, eles precisam de saber o que é que estão a fazer bem, ok, e mal, e onde é que precisam de crescer futuramente. Este poder de feedback, nós temos que começar a demonstrar isto aos nossos colaboradores e principalmente às chefias, que isto não é uma crítica, ok? É uma evolução. Isto para ser seguro, ok? E construtivo. Não é nenhuma ofensa, é uma melhoria. Por isso, a nossa ação, a ação que o gestão de talentos tem que ter, é um bom sistema de feedback 360, ok? Que tem que incluir esta parte de equipa, de pares. Por exemplo, nós podemos usar imensas ferramentas que existem no mercado, como o seu líder dá feedback claro ou não, o seu líder apoia no seu desenvolvimento, use este tipo de questões, às vezes até a nível de passagem informalmente, para ver se está a correr bem, ok? E às vezes nesta passagem, assim numa conversa, então está tudo bem, então líder, nós conseguimos ver nos olhos da outra pessoa se está a correr bem ou não. Por isso é essa a nossa responsabilidade, termos que ter esta qualidade de liderança dentro da nossa organização e vemos e analisarmos se isto está a ser um bom desempenho tanto na área das vendas como nesta produtividade. Por isso, e como eu passo a vida a referir, em resumo, esta nossa gestão de talentos não é apenas ser recrutador ou gestor de talentos e de pessoas. Nós somos os arquitetos, ok, do futuro dentro da nossa organização. E porquê que? Porque nós estamos a construir os próximos líderes que vão guiar esta nossa caminhada e a caminhada das nossas equipas. Por isso, investir na liderança, ter um maior ROI, que eu já falei em várias prescrições e em vários episódios anteriormente, é o nosso poder dentro da nossa organização. Nós temos que nos deixar reagir de chefes e começar a construí-los, ok? Ensinar-lhes a ser.
os próprios líderes e não uns maus líderes dentro da nossa organização, porque nós queremos evoluir com os nossos colaboradores. Por isso, eu sou a Joana Oliveira, este foi mais um episódio 33 da Prescrição de Talentos. Obrigada por estar nesse lado. Subscreva o canal, partilhe também na sua comunidade, networking, que é assim que nós crescemos dentro de qualquer área, ok? Até ao próximo episódio e até lá vamos construir equipas e líderes extraordinários no futuro a seguir. Fica à espera que coloque em prática a prescrição de talentos que falámos hoje por aqui. Partilhe os temas que gostava de ouvir nos próximos episódios, eu vou adorar gravar para si. Se gostou, subscreva o canal e lembre-se que temos encontro marcado na próxima quarta-feira e até lá vamos obter os melhores resultados de sucesso através dos nossos colaboradores.